Boa noite, queridos. Emoção muito grande voltar à casa do Senhor. E eu não vi a hora de ver o templo com pessoas. E tenho certeza, logo estará lotado. Obrigado por você que me recebe na sua casa nesse momento. Espero que o Senhor fale ao nosso coração. Esses dias atrás a Ana, estávamos orando por um casal de amigos queridos, e nesse bate-papo foi lembrado como consolo e direção às viagens de Paulo, de modo especial a relatada em Atos 27. Na realidade, o ideal seria que nós lêssemos o capítulo 27 inteiro e o 28, mas para ganhar tempo, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do verso 9. Eu vou ler na Nova Tradução de Linguagem de hoje. Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. Então, Paulo avisou: homens, estou vendo que aqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perdas de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno, por isso a maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta que tem um lado para o sudoeste e o outro para o noroeste. E eles achavam que poderíamos passar o inverno ali. Começou a soprar do sul um vento fraco, e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas de repente um vento muito forte, chamado Nordeste, veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso, desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral da Líbia. Então, desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E no outro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias, não pudemos ver o sol, nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Finalmente, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não cumpriam nada. Então, Paulo ficou de pé no meio deles e disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim, não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer, vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada, um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. Durante semanas depois, à noite, continuavam sendo levados pela tempestade no mar Mediterrâneo. Mais ou menos à meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que estávamos chegando perto da terra. Então, jogaram no mar uma corda com um peso na ponta e viram que a água ali tinha 36 metros de fundura. Mais adiante, tornaram a medir e deu 27 metros. Eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas. Por isso, jogaram 4 âncoras da parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. Aí, os marinheiros tentaram escapar do navio. Baixaram o bote no mar, fingindo que iam jogar a âncora da parte da frente do navio. Então, Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: se os marinheiros não ficarem ao navio, vocês não poderão se salvar. Aí, os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e os largaram no mar.
De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante esse tempo não comeram nada. Agora comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Em seguida, Paulo pegou o pão, deu graças a Deus diante de todos, depois partiu o pão e começou a comer. Então, eles ficaram com mais coragem e também comeram. No navio éramos a todos 276 pessoas. Depois que todas comeram, jogaram o trigo no mar, para que o navio ficasse mais leve. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma baía onde havia uma praia. Então, resolveram fazer o possível para encalhar o navio lá. Eles cortaram as cordas das âncoras e as largaram no mar, e desamarraram os lemes. Em seguida, suspenderam a vela do lado dianteiro para que pudesse seguir na direção da praia. Mas o navio bateu num banco de areia e ficou encalhado. A parte da frente ficou presa e as de trás começou a ser arrebentada pela força das ondas. Os soldados combinaram matar todos os prisioneiros para que nenhum pudesse chegar até a praia e fugir. Mas o oficial romano queria salvar Paulo e não deixou que fizessem isso. Pelo contrário, mandou que todos os que soubessem nadar fossem os primeiros a se jogar na água e a nadar até a praia. E mandou também que os outros se salvassem segurando-se em tábuas ou em pedaços do navio. E foi assim que todos nós chegamos à terra sãos e salvos. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra por si só é viva e eficaz. Importa que o Senhor me anule por completo e fale ao nosso coração. E essa palavra produza fruto, Senhor meu Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu peço que quem tiver com a Bíblia permaneça com ela aberta. Meditaremos nesse capítulo 27 e um pouquinho no início do 28. Vejam, esse capítulo relata a viagem de Paulo até a Itália. No capítulo anterior, Paulo é julgado. Ele fala a festa, fala a Festo, a Agripa, mas como se apresenta como cidadão romano, apela para César e é encaminhado para Roma. Existem algumas certezas no meu coração. A primeira delas é de que, sem trazer à tona qualquer conotação espírita, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Na realidade, nosso lar não é aqui. Nós estamos a caminho de Jerusalém Celestial. Mas a caminhada não é fácil. Vejam, orientados quanto ao caminho correto, quanto aos perigos existentes, temos que ser alimentados, nós temos que ser agasalhados, consolados, por vezes confortados. Ou seja, nossas necessidades no dia a dia são muitas. Meditando, olhando e orando pela vida de muitos, contemplamos verdadeiras tempestades que assolam estas vidas. E tentando achar explicações, tentamos nos colocar à disposição para salvamento, mas simplesmente, algumas vezes, nos sentimos incapazes, muito pequenos, tão limitados e nos resta gritar: Jesus, socorre, nos acode. Hoje eu queria que nesse culto de adoração pudéssemos realmente ao final fazer exatamente isso. Gritarmos: Jesus, socorro. Mas antes disso eu queria retirar do texto lido uma pequena fração que ilustra a viagem de Paulo para a Itália. Lições para lidarmos com as tempestades que por vezes assolam a nossa vida. Quem aqui nunca enfrentou tempestades na vida? Né, Elaine? Quantos? Né? Mas precisamos, antes de mais nada, destacar algumas verdades. Algumas tempestades que assolam a nossa vida podem ser evitadas, e outras vencidas quando observamos e aplicamos os conselhos da palavra de Deus. Outra coisa, as tempestades se levantam de forma inesperada em nossa vida. Quando isso acontece, experimentamos o furor dessa tempestade de diversas áreas,
seja ela financeira, emocional, espiritual, conjugal, profissional, familiar e muitas outras. Qual a tempestade que você está experimentando agora? Qual a tempestade? O apóstolo Paulo, quando em viagem de navio para Roma, na condição de prisioneiro, ele observou os sinais, ventos contrários, e advertiu ao oficial. Está lá no verso 10, dizendo assim, homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grande prejuízo, não somente com o navio, mas com sua carga, mas também haverá perdas de vida. Mas Paulo não foi ouvido. O verso seguinte, verso 11, o oficial romano tinha mais confiança no capitão, no dono do navio, que do Paulo. Ou seja, em vez de ouvir a Paulo, o que Paulo falava, o oficial romano seguiu os conselhos do piloto e do dono do navio. Notem, queridos, prestem atenção. Ao olharmos o texto, recebemos que algumas tempestades, elas podem ser evitadas, de maneira que somos poupados de seu furor. Pensando nisso, nós podemos perguntar, o que podemos fazer para evitar uma tempestade em nossa vida? Você já se perguntou? O que eu posso fazer? Em primeiro lugar, para evitar uma tempestade em nossa vida, devemos estar atentos aos sinais dessa possível tempestade. Para o apóstolo Paulo, os ventos contrários, mencionados no início do capítulo 27, verso 4 e 7, eram sinais que indicavam um perigo. No capítulo 27, verso 4 e 7, diz assim, depois de sairmos de Sidom, navegamos ao norte da ilha de Chipre, a fim de evitar os ventos que estavam soprando contra nós. Ou seja, o vento estava contrário, e nossa vida não é diferente. Precisamos estar atentos aos sinais que nos são enviados. Às vezes esse sinal é uma inquietação no espírito, uma inquietação no coração, uma falta de paz em nosso coração, que nos indica para não prosseguirmos. Nós precisamos muitas vezes estar atentos aos sinais dos tempos, aquilo que vem e fala a nós, sabe? Quando a gente vê uma tempestade se levantando no horizonte, imediatamente isso é um alerta. Olha, tomem cuidado, vai chover, a tempestade será forte. Quantas e quantas vezes vêm sinais e a gente não presta atenção nos sinais. Em segundo lugar, para evitar uma tempestade em nossa vida, e essa talvez seja uma das mais importantes, nós devemos dar ouvidos a sábios conselhos. Provérbios 15, 22 diz, os planos fracassam por falsos conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Foi exatamente o que não aconteceu nesse texto. Ignoraram completamente a palavra do homem de Deus. Queridos, preste atenção. Quantas e quantas vezes entramos numa tempestade porque não ouvimos sábios conselhos. Conselhos que muitas vezes estão na palavra do Senhor. Conselhos de pessoas que estão perto da gente e nos amam. Não ouvimos o pai, mãe. Muitas vezes a mãe fala assim, não faça isso. Você simplesmente responde, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Ninguém tem nada a ver com isso. Quantas e quantas vezes eu já ouvi expressões desse tipo? Quantas e quantas vezes isso depois? Quantas vezes até muito tarde as pessoas se dão conta, se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu tivesse ouvido a palavra daquele pastor, se eu tivesse prestado atenção. Em terceiro lugar, para evitar uma tempestade em nossa vida, devemos estar atentos para não nos enganarmos por falsas aparências. E o inimigo é astuto. Ele não apresenta com um cartãozinho dizendo assim, olha, muito prazer, eu sou o diabo, eu quero entrar na tua vida. Não é assim que ele faz. Muitas e muitas vezes as coisas vêm como sendo falsa aparência. Olha o que está no verso 13 que nós lemos. Começou a soprar do sul um vento fraco, e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Queridos, por vezes devido à nossa pressa,
a nossa ansiedade. Somos levados a tomar decisões, a julgar pelas falsas aparências. Como fez o comandante desse navio, que ao se sentir o vento suave, ao sentir o vento fraco, descartou a possibilidade de uma tempestade, mas que pouco tempo depois soprou contra o navio com ferocidade. A embarcação ficou à mercê do vento. Muitas de nossas lutas, entendam, acontece justamente porque estamos atentos aos sinais de tempestades que se aproximam. Não estamos. Estamos pura e simplesmente olhando aquele sinal bom. E nem sempre damos ouvidos a conselhos sábios que nos são dados, e nos enganamos facilmente com falsas aparências. Tudo, a grande maioria dos erros da nossa vida são falsas aparências. Coisas que parecem, mas não são. Sabe? Aquela expressão antiga dos comerciais dos anos 80, Denorex, parece, mas não é. Sabe? Pequenos sinais que demonstram que o relacionamento muitas vezes não está bem, e muitas vezes não são detectados, e a gente deixa passar. São como pequenas gotas que vão enchendo o balde, quando você vê, transborda. Você não consegue. Queridos, quantas e quantas vezes nós vemos de forma clara sinais daquilo que não vai dar certo. As pessoas que são mais velhinhas como eu, que já estão com cabelo branco, fora aqueles que já caíram, sabe? A gente bate o olho e está vendo algumas coisas e fala assim: isso não vai dar certo, isso não está cheirando bem, o caminho não é correto, né, Carlos? Olha, não é assim, presta atenção. Existem, por exemplo, moças que insistem em fazer do casamento um método evangelístico. Não é método evangelístico. Sua tonta, sua boba. Presta atenção como é que ele lida com a mãe dele, com o pai dele. Você acha que com você vai ser diferente? Quantas e quantas pessoas só olham a aparência externa, mas não presta atenção, faz vista grossa. Fala assim: não, mas ele é tão carinhoso, ele de vez em quando inclusive me traz bombom. Gente, isso é o vento suave só para te enganar, sua boba, sua tonta. Presta atenção. Diz um ditado que diz que a fruta não cai longe do pé. Dá uma olhada na família, vê como vivem. Preste atenção nos sinais. Escuta o que o pastor diz, escuta o que o pai diz, escuta o que a mãe diz. Leia a palavra do Senhor. Quantas e quantas pessoas, moças principalmente, ficam esperando, e o cara, eu olho assim e falo assim: mas o cara é um tremendo, um braço curto, não cresce, braço não cresce, gente. O cara que é trabalhador, com 14 anos, 10 anos, você já percebe que ele é trabalhador. Tem os caras que não engata. E ela vai insistindo: não vai melhorar nada, sua boba. Larga a mão. Casamento não é método evangelístico. Presta atenção. Agora você pode falar assim: tá bom, mas você já está na tempestade. Então o que podemos fazer quando nós nos vemos no meio de uma tempestade? Porque esse é o grande problema. O grande problema muitas vezes não é detectar a tempestade. O grande problema é que quando nós detectamos, nós já estamos no meio da tempestade. Porque teve pessoas do lado nosso que avisou: ó, tem tempestade, mas nós não ouvimos. A mãe falou assim: ó, é tempestade, mas você não ouviu. O pai falou: é tempestade, mas você não ouviu. A palavra de Deus falou assim: é tempestade, mas você não ouviu. E agora você está no meio da tempestade. Isso é tremendo, gente. Olha o que está apontado no verso 23 que lemos. Digo isso porque na noite passada, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim. Primeira lição: se você está no meio da tempestade, a primeira coisa a fazer é saber a quem você pertence e a quem você serve. Um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim. Queridos, presta atenção. Paulo conhecia muito bem o Deus a quem servia, e este conhecimento que tinha de Deus era motivo de Paulo não se abalar e ainda ter condição de encorajar as outras pessoas. Gente, é isso que a gente faz domingo após domingo, encorajando as pessoas. Gente, eu conheço esse Deus, presta atenção, leia a palavra,
Abandone esse caminho, estude, ore, eu conheço. Não sou como Paulo, mas é a mesma coisa. Você está no meio de tempestade, a pergunta hoje é o seguinte: a quem você pertence? A quem você serve? Você que está me ouvindo pela internet, a quem você pertence? A quem você serve? Essa é uma pergunta que é você que tem que responder. Se você já está no meio da tempestade, a segunda coisa a fazer é crer que Deus é fiel para cumprir suas promessas. O verso 25 que lemos diz assim: por isso, homens, tenham coragem. É Paulo falando: eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Devemos ter convicção de nossas vidas, de que foi dito pelo profeta Jeremias: velo pela minha palavra para cumpri-la. É assim que o Senhor age. Amado, amada, se existe promessa de Deus para a sua vida, fica tranquilo, a tempestade vai passar. Deus tinha propósito e importava mandar Paulo para Roma. Foi isso que ele disse de uma forma bem clara através do seu anjo. Nada poderia deter essa viagem. Entenda, como o próprio Paulo já apontou em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quanto tempo nós vamos precisar para tomar posse de palavras como essa? Se Deus é por nós, bobagem, quem é contra? Vai perder tempo. Gente, aquele que é de Deus, e o inferno ataca para jogar num leito do hospital, está perdendo tempo, sabe por quê? Porque no leito do hospital ele vai orar por todo o hospital. Eu vou tirar o sono dele, bobagem, porque ele vai passar a noite orando, e o inferno perde. É você entender qual que é a perspectiva do Senhor. Se você já está no meio da tempestade, a terceira coisa a fazer é estar em incessante oração. Olha o verso 29. Eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas. Por isso, jogaram 4 âncoras na parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. A exemplo de que vemos nesse texto, Salmo 107, 28, em meio a uma tempestade precisamos usar isso. Esse mecanismo, a oração, pois a oração traz o poder de Deus em evidência na nossa vida. Quantas e quantas pessoas estão passando por tempestade, mas o máximo que faz é pedir oração, mas não oram, não dobra o joelho, não clama a Deus, não grita com Deus. Gente, gritar com Deus, você acha que Deus vai ficar ofendido comigo? Não fica ofendido não, sabe por quê? Porque Ele conhece o que sai dos teus lábios antes de saírem, e Ele sabe o que você está passando. Não tem jeito de surpreender Deus. O que Ele vai pensar de mim? Gente, Ele não vai mudar o amor dEle por você pelo que sai dos teus lábios. Ele espera que você grite diante dEle: socorro. Olhe, você está no meio da tempestade, a pergunta é: e você tem orado a Deus? Você tem dobrado o seu joelho? Você tem se derramado diante do Senhor? Se você já está no meio da tempestade, a terceira coisa a fazer é estar bem alimentado espiritualmente com a palavra de Deus, sem esquecer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E essa lição é maravilhosa. Agora comam, está no verso 34, comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Queridos, são 276 almas naquele navio, ninguém morreu. E diante dessa palavra, não tem como fazer o cálculo, se bem que algumas pessoas é mais fácil de contar o cabelo. Ele achou ruim que eu olhei para ele. Né? Tem uns que é mais fácil de contar o cabelo, mas eu tenho certeza que nenhum fio de cabelo caiu de ninguém, porque é promessa do Senhor, sabe? Jeremias 15, 16 diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram um gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus do exército. Quantos foram orientados a comer a palavra que está na palavra do Senhor? Apocalipse 10, 9 e 10 fala de uma forma bem clara isso aí. Ezequiel
capítulo 3, verso 1 a 3, nos fala para nós orientarmos e comermos da palavra do Senhor. Queridos, entenda, a falta do estudo e da leitura da Escritura pode nos privar da força que é necessária para nós inventarmos as nossas tempestades, para enfrentar as circunstâncias difíceis da vida. A palavra nos fala daqueles que se alimentaram da palavra e foram fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e resistiram muito bem o dia mau. O dia mau vai acontecer. Eu queria aqui subir nesse púlpito e falar assim: olha, se você aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tua vida será um mar de rosa. Mas tem uma coisa que eu não sou, é mentiroso. Não é verdade. Vai haver luta, mas o Senhor está com você na luta. Entendam, devemos nos debruçar sobre a palavra de Deus, extraindo da mesma o alimento necessário para o nosso fortalecimento. Agora, é muito importante não nos esquecermos de tratarmos bem, inclusive também, o nosso corpo. Quantas e quantas pessoas no meio da batalha se esquecem do seu corpo? Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, Paulo escreveu o seguinte: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que Paulo quer dizer quando mencionou o nosso corpo pertence a Deus? Muitas pessoas também nos dias atuais dizem que têm o direito de fazer o que querem com o seu corpo. Embora pensem que isso seja liberdade, estão na realidade escravizados pelos seus próprios desejos. Isso não é liberdade. Quando nos tornamos cristãos, o Espírito Santo nos faz morada em nós. Dessa forma o nosso corpo não nos pertence mais. O fato de Deus ter nos comprado por bom preço alude nossa condição de escravos adquiridos. A morte de Jesus nos libertou do pecado, mas nos obriga a servi-lo. Você pode pensar assim: Dionísio, mas o que você está falando agora? Mas então eu sou escravo de Deus? Não, querido. Agora somos propriedade de Deus e temos o livre-arbítrio de viver da maneira que achamos certo, ou viver da maneira certa de Deus. Não é aquilo que eu acho certo que é certo. O certo é o que Deus diz que é certo. Eu estou por aqui com aquilo que é politicamente correto. Eu não aguento mais esse programa de televisão que são entrevistados de pessoas que falam coisas para agradar os outros, e aquilo vai totalmente contrário à palavra do Senhor. Ninguém vai ouvir dos meus lábios algumas coisas que vão falar assim: não, isso não é verdade. O que importa é o amor, o que importa é o amor, não, o que importa é servir a Deus. Se possível, que seja feliz servindo a Deus, porque a fonte de toda felicidade se chama Jesus de Nazaré. A gente tem que entender isso. Agora, e depois que você vencer a tempestade? O que devemos fazer depois que passarmos por uma tempestade? Essa é uma pergunta também que muitas vezes pessoas não voltam nem para dar testemunho, né? Sabe? É como os 10 leprosos. Ué, mas não era 10? Só um voltou. Tem pessoas que depois que agarram a bênção do Senhor, não voltam nem para dar testemunho, nem para agradecer. O que nós devemos fazer depois que nós vencemos a tempestade? Em primeiro lugar, depois de vencermos a tempestade que nos assolou, precisamos ser aquecidos. Quando a gente segue no capítulo 28, no verso 2, está escrito assim: os moradores da ilha a qual eles foram acolhidos, com muita bondade, como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Está em Atos capítulo 28, verso 2. Esta é uma mensagem para nós, é uma mensagem para a igreja do Senhor Jesus. Entendam, queridos, há muitos que chegam como que sobreviventes de um naufrágio. As igrejas são para isso mesmo. E em nosso meio precisam ser acolhidos, precisam ser aquecidos com amor, tendo de nós o calor humano, a atenção, com os cuidados que eles necessitam. Por outro lado, os que estão chegando necessitam também fazer a sua parte. Como vemos a atitude de Paulo.
Se nós lemos o verso 3, está dizendo aqui que Paulo, na hora que vai acender a fogueira, ele foi pegar os gravetos. Ele lançou a mão dos gravetos, ele procurou manter a fogueira acesa, buscando os gravetos para alimentar o fogo. Aprendemos assim, que ao sermos ajudados, devemos fazer a nossa parte. Queridos, você é um sobrevivente de um naufrágio, venham do jeito que estão, mas não fiquem do jeito que vieram. É isso que é o prisma da palavra do Senhor. Venham do jeito que vocês estão, mas deixem-se transformar pelo Senhor, porque culto de adoração que não transforma é culto que não foi aceito pelo Senhor. Ele transforma a vida. Eu estou falando disso porque existem muitos que estão sendo aquecidos, alimentados, mas são eternas visitas em igreja. Não se alinham, não se comprometem, não aquecem ninguém, não alimentam ninguém. Isso não pode ser assim, se tornam crentes mornos. E a gente sabe muito bem o que acontece com um crente morno, né? Preciso falar aqui, né? A gente tem que entender que se nós fazemos parte de um corpo, é para ser útil naquele corpo. Sabe? A gente tem que entender que nós fazemos parte. Em segundo lugar, depois de vencermos a tempestade que nos assolou, não podemos em hipótese alguma esquecermos que precisamos ser gratos a Deus. O Salmo 107, verso 31 e 32, nos aponta que eles agradeciam ao Senhor e o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Anunciem a sua grandeza quando o povo se reunir, louvem a Deus na assembleia dos líderes. Gente, um dos grandes remédios é o seguinte, é a gratidão. É impossível você ser um adorador se você não é grato, se você não tem um coração agradecido. Gratidão é o reconhecimento de que a vitória vem do Senhor, e devemos dar testemunho de que temos sido abençoados, socorridos, tido como necessidade supridas por Ele. A pergunta é, você tem um coração grato a Deus? Você é agradecido a Deus, ao Senhor? Só você para responder isso, sabe? Em terceiro lugar, depois de vencermos a tempestade que nos assolou, precisamos dar continuidade à missão que temos recebido de Deus. Acompanhem comigo aquilo que está no capítulo 28, versos 7, 8 e 9. Está aí no telão, olha só. Perto daquele lugar, havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem, e durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente, com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e os curou. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Notem, queridos, Paulo, sabendo que uma pessoa enferma entrou para vê-lo, e depois de orar, curou. Depois acontecido isso, outros doentes foram atrás de Paulo e também foram curados. Ao olharmos, por exemplo, de Paulo, embora tenha passado por um período de extrema dificuldade, o que Paulo fez? Ele continuou cumprindo o propósito para o qual ele foi chamado por Cristo, que era pregar o Evangelho. Isso é maravilhoso, gente. Os relatos dessa ilha dos anos 60, da era cristã, dizem que todos nessa ilha foram convertidos. Todos. Fora os 276 que estavam no barcos. Esse Deus é maravilhoso, Ele transforma a tempestade em bênção. Ele consegue transformar aquilo que é ruim em coisa boa. É só Deus para fazer isso. A pergunta é, você tem vivido esses propósitos de Deus na tua vida? Você tem pregado em tempo e fora de tempo? Você tem sido testemunha, ou muitas vezes você se abala com aquela tempestade que acontece na tua vida e daí você não faz mais nada? Porque tem pessoas que são assim, né? A tempestade delas são maior que a tempestade de todo mundo. Gente, eu aprendi um grande segredo na minha vida. Sabe? Não é olhar aqueles que estão melhor, mas dar uma olhadinha para trás naqueles que estão pior.
sabe? Tem pessoas que olham situações, puxa vida, eu não aguento mais. Dá uma olhada em pessoas que estão num leito de UTI desenganados. Tem pessoas que falam assim, mas não aguento mais essa dor. Dá uma olhada nas pessoas que vão fazer hemodiálise todos os dias. Tem pessoas que falam assim, mas eu não aguento mais essa casa. Dá uma olhada e passeie em alguns bairros pobres, aqui da cidade de Assis mesmo, e dá uma olhada na condição de vida. Puxa vida, mas o médico está atrasado. Fica dependente exclusivamente da saúde pública. Queridos, a gente tem que colocar a mão na consciência e ser grato ao Senhor, e fazer a nossa parte. Eu vou concluir. Ao observarmos a experiência do apóstolo Paulo, aprendemos que é necessário termos atitudes sábias em todas as circunstâncias, e assim possamos evitar tempestades. Pode ser que tenha pessoa aqui dentro desse templo, ou pessoas me ouvindo em casa, que ainda tem a oportunidade de evitar a tempestade. É o pai falando, é a mãe falando, é o pastor dizendo, é a palavra anunciando, e você ainda vai insistir. Ah, mas teve um vento suave. Vai, bobão, vai, tonta, entra nesse vento suave para você ver o que vai dar. Vai, sabe? Ou então nós possamos ser fortalecidos no Senhor pela palavra. Nós precisamos entender isso, a ponto de não nos abalarmos e continuarmos seguindo os propósitos de Deus para a nossa vida. Que assim Deus continue nos abençoando. Meu amado, eu não sei se você está próximo de entrar numa tempestade, se você está no meio da tempestade, ou seja, se você que está aqui hoje, você que está me ouvindo em casa, está no olho do furacão, ou se já experimentou a tempestade e hoje está em mares calmos. Não importa. Quero que hoje você fique fortalecido com essa palavra de direção. Primeiro, cuidado para não entrar numa tempestade. Olhe os sinais que o Senhor está dando. Fique atento aos sinais dessa possível tempestade. Dê ouvidos aos sábios. Não se engane com falsas aparências. No meio da tempestade, lembre-se a quem você pertence. Esse Deus nunca perdeu o controle e não vai perder o controle da história. Saiba a quem você pertence, creia que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Esteja em oração, alimente-se da palavra e cuide do seu corpo. Se você saiu da tempestade, meu querido, se apresente como um porto seguro para pessoas que precisam. Se aqueçam com a comunhão dos irmãos, aqueçam os náufragos, sejam gratos a Deus, continuem a missão que Deus lhes confiou. Querido, o livro de Atos dos Apóstolos, eu estou acabando, capítulo 4, conta a história da prisão de Pedro e João, que atravessam com certeza uma terrível tempestade. Lá no verso 13, temos uma declaração simplesmente maravilhosa, pois a palavra relata que os membros do conselho, quando foram julgar os dois, disseram assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eu não sei quanto a você, mas eu quero sair desse culto de adoração nessa noite com a certeza que serei reconhecido como alguém que hoje gritou: Jesus, socorro. E que as pessoas, ao verem a mim, possam falar assim: eles estiveram com Jesus. Eu sei que as tempestades são tremendas, sabe? Mas o Senhor faz tremer o tempo. Ele faz tremer onde a gente está, faz tremer esse lugar. O Senhor faz isso, mas se o lugar não tremer, Ele faz o principal. Ele faz que os corações sejam rasgados e se encontrem com o Senhor. Agora, para isso, perdoa-nos
que somos fracos, Senhor, e socorre-nos. Mateus 11, 28, 30, tem um convite maravilhoso. Diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, com certeza existem pessoas que ao ouvirem essa palavra sabem de tempestades que estão prestes a entrar. Se possível, Senhor, tira eles da tempestade. Não por convencimento santo, mas por uma ação sobrenatural e persuasiva do Teu Espírito Santo. Não é palavra de persuasão minha, eu não suportaria isso. Mas existem pessoas, Pai, que estão no meio de uma tempestade. Pai querido, Pai amado, que eles possam ver as promessas do Senhor e para quem eles estão servindo. Pai, o navio inteiro, 276 almas foram salvas por uma promessa que o Senhor deu a Paulo. O Senhor pode fazer isso conosco. O Senhor pode fazer isso com a nossa casa. O Senhor pode transformar, Pai querido, Pai amado, aquilo que é tempestade em bonança. O Senhor pode nos acudir. Pai, e quando nós passarmos por isso, Senhor meu Pai, que nós tenhamos um coração grato. E nós, Pai, não esqueçamos da missão maior, que é acolher mais náufragos, oferecer coração, ombro amigo, consolo, conforto, e proclamar, Pai querido, Pai amado, quem é o nosso Deus. Paulo pregou, não só nessa ilha, mas foi a Roma e converteu carcereiros. Ele pregou a todos, Senhor meu Pai. Faz isso conosco, Pai. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos terminar esse culto com uma canção. E essa canção, na hora que eu estava ouvindo, ela é uma oração, sabe? E eu quero que vocês sejam tremendamente abençoados. Aonde vocês forem e colocarem a planta dos pés, tal qual Paulo, vocês sejam reconhecidos. Que vocês entrem nas casas e abençoem e as pessoas sejam curadas. Que vocês sejam instrumentos do Senhor. Que vocês sejam usados pelo poder do Espírito Santo. Que você na tua casa, você receba agora uma unção especial que vem do trono de Deus, transformador, curador. Faz isso, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e todo sempre. Amém. Vamos cantar? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Sobre a morte venceu.
batalhas e temores. Enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu,